Bom dia, galerinha! Tudo beleza com vocês? Tá começando mais uma aula do 8º ano, tá? Eu sou o professor Josélio e hoje nós iremos continuar falando sobre triângulos, tá? A gente vai ver a altura de um triângulo, iremos ver mediana de um triângulo, iremos ver bissetriz de um triângulo, iremos ver mediatriz e também estudar, vendo esses segmentos dentro de um triângulo, a gente vai ver também os pontos notáveis, tá beleza? Fiquem atentos porque a aula está muito boa hoje. Vamos lá? Muito bem, galerinha, vamos dar início à nossa aula, tá? Vendo a altura de um triângulo. Bom, a altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou ao seu prolongamento, formando um ângulo de 90 graus com esse lado ou com o seu prolongamento, tá? Bom, aqui eu tenho uma figurinha aqui, olha, eu tenho um triângulo ABC, tá? E aqui eu tenho um segmento de reta, tá? Partindo aqui do vértice A, tá? E indo ao seu lado oposto, que é BC. A esse segmento aqui, pessoal, olha, formando um ângulo de 90 graus, eu vou chamar de altura do triângulo. Bom, o segmento AH é perpendicular ao lado BC, tá? Ao lado BC. Perpendicular significa dizer que os dois segmentos aqui, olha, formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então, esse quadrado aqui com esse pontinho dentro, significa dizer que esse ângulo aqui, olha, é um ângulo reto de 90 graus. Tá beleza? Bom, aqui eu tenho que o segmento AH é a altura relativa ao lado BC. Altura relativa por quê? Bom, todo triângulo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que todo triângulo tem 3 alturas. Tá beleza? Tem a altura, tá? Partindo aqui do vértice A, tem a altura partindo do vértice B e tem a altura partindo do vértice C, tá beleza? Bom, saiba que utilizamos o símbolo perpendicular para relacionar segmentos ou retas que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, que são perpendiculares. Bom, aqui eu tenho outro triângulo, tá? Outro triângulo ABC. E aí, o que aconteceu aqui? A medida da altura, tá, é o segmento AH. E observe aqui, olha, que essa altura, ele não é interna, tá, dentro do triângulo. Ele é externa aqui, olha, fora do triângulo. Bom, aqui eu tenho o segmento AH, ele é perpendicular ao segmento BC ou ao lado BC, tá? Significa dizer aqui, olha, que aqui houve um prolongamento aqui, olha, do lado oposto BC, tá? Então, o segmento AH é a altura relativa ao lado BC, tá? Bom, todo triângulo possui 3 alturas que se encontram em um único ponto denominado ortocentro. Tá beleza? Olha, isso aqui não pode ser passado assim sem você... Você precisa lembrar, na verdade, tá? Que o ortocentro é o ponto de encontro das 3 alturas de um triângulo, tá beleza? Observe as alturas e o ortocentro dos diferentes triângulos. A gente vai começar com o triângulo acutângulo. Bom, pessoal, o triângulo acutângulo, para quem não lembra, é aquele triângulo em que todos os ângulos internos, tá? Todos os seus ângulos internos medem menos que 90 graus, tá? Então, todos os ângulos internos aqui, olha, medem menos que 90 graus. Então, é o triângulo acutângulo. E aqui, olha, a gente vai ver suas alturas relativas. Eu tenho aqui o segmento partindo aqui, ó, do vértice A, AH, olha, fazendo aqui um ângulo reto aqui, AH, é a altura relativa ao lado BC, tá? AH em oposição ao lado BC, é a primeira altura relativa, tá? Tenho também o segmento BH', tá? É a altura relativa ao lado AC. Vou ter também o segmento C,
H, duas linhas, que é a altura relativa ao lado B, ou melhor, AB. E aqui no meio, pessoal, olha, bem aqui no meio aqui, olha, eu vou ter o ponto de encontro das alturas do triângulo ABC. E aqui, olha, é que eu vou ter um ponto notável, que é chamado de ortocentro, que eu citei um pouquinho acima, tá beleza? Então, o ortocentro nada mais é do que o ponto de encontro das alturas relativas, tá? Nesse caso aqui, note que o ortocentro pertence à região interna do triângulo e não coincide com nenhum dos seus vértices. A gente vai ver o triângulo obtusângulo, que, para quem não lembra, o triângulo obtusângulo é um triângulo que ou pelo menos um de seus ângulos internos mede entre 90 e 180 graus, tá? Um de seus ângulos, ele é obtuso. Bom, a gente vai ver o quê? Que aqui, olha, eu vou ter o segmento de reta AH, tá? AH sendo a altura relativa ao lado BC, porque houve aqui um prolongamento, olha, ao lado BC. Eu vou ter o segmento BH', H uma linha, tá? Que é a altura relativa ao lado AC. E aí eu vou ter o segmento CH, duas linhas, tá? Que é a altura relativa ao lado AB, tá? Lado AB, houve aqui um prolongamento, tá? Houve um prolongamento. E aqui dá para notar, olha, que prolongando aqui, olha, essa altura, mais essa altura, mais essa altura, tá? O ortocentro ficou fora da região interna do triângulo. Isso vai acontecer em todo o triângulo obtusângulo, tá beleza? Bom, note que nesse caso, tá, o ortocentro não pertence à região interna do triângulo. Dá para ver aqui, olha, que ele ficou fora, tá? Bom, no triângulo retângulo, olha, no triângulo retângulo, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter o segmento AH, tá? Que é a altura relativa ao lado BC, tá? A altura relativa ao lado BC. Vou ter o segmento A, ou melhor, CA, tá? CA, que é a altura relativa ao lado AB. Tá aqui, ó. Tá? E aí eu vou ter o segmento BA, tá aqui, segmento BA, que é a altura relativa ao lado AC, tá? E notem uma coisa interessante aqui, olha. O ortocentro do triângulo ABC vai ficar basicamente aqui, olha, no vértice A, tá? Note que, nesse caso, duas das alturas coincidem com os lados AC e AB. E o ortocentro coincide com o vértice A. Bom, mediana de um triângulo. Antes de iniciarmos o estudo de mediana, precisamos entender o que é ponto médio de um segmento. Bom, um ponto médio M pertencente ao segmento AB, ele é denominado ponto médio deste segmento se M dividir o segmento AB em dois segmentos congruentes ou que tenham a mesma medida. Aqui eu tenho o segmento AB, tá? Segmento AB. E aí, aqui ao meio, olha, no meio, tá? Eu tenho o ponto M, tá? E a gente chama ele de ponto médio. Ponto médio por quê? Porque ele divide o segmento em duas medidas, tá? Em dois segmentos que têm a mesma medida. Bom, nesta figura, M é o ponto médio do segmento AB. Então, AM, o segmento AM, é semelhante ou tem a mesma medida do segmento MB, tá? Agora que sabemos o que é um ponto de um segmento, vamos estudar a mediana. Bom, mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio
do lado oposto. Olha aqui, eu tenho um triângulo ABC, tá? Triângulo ABC. E aqui, pessoal, eu tenho um segmento AM, tá? Um segmento AM. Ele parte aqui do vértice A e tem chegado aqui, olha, bem no meio do segmento BC, que divide o segmento BC em dois novos segmentos que têm a mesma medida. Olha, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, olha, tá? Então, isso aqui é uma mediana, tá? Eu tenho que o segmento BM é semelhante ou tem a mesma medida que o segmento MC, onde M é o ponto médio do segmento BC. Eu tenho também que o segmento AM, esse segmento aqui, olha, é a mediana relativa ao lado BC do triângulo ABC. Então, todo triângulo possui três medianas, tá? Assim como os triângulos, que se encontram em um único ponto, e esse ponto a gente chama de baricentro. Aqui eu tenho um outro triângulo, ó. Tenho um outro triângulo, triângulo ABC, tá? E aqui eu tenho três medianas. A primeira mediana, galerinha, tá? É o segmento AM duas linhas, tá? AM duas linhas, tá aqui. O segundo, tá? AM duas linhas, segmento AM duas linhas, que é a mediana relativa ao lado BC. AM duas linhas, que é oposto ao segmento BC. Tenho o segmento BM', cadê? BM', que é a medida relativa ao lado AC. Aqui, olha. E tem o segmento CM, cadê? CM, que é a mediana relativa ao lado AB. Aqui, olha. Tá? Em que esse pontinho bem aqui, olha, está representado pela letra G, é o meu baricentro, que é o ponto de encontro das medianas do triângulo ABC. Então, o baricentro, diferente do ortocentro, é sempre um ponto interno do triângulo, tá? Lá no caso lá anteriormente falado do ortocentro, tá? O ortocentro dentro do triângulo ou no triângulo, ele pode ficar interno ou pode ficar numa região externa. No caso aqui do baricentro, não, tá? Ele tem sempre que estar dentro do triângulo. Bom, bissetriz de um triângulo. Bissetriz de um triângulo é o segmento de reta, tá? É o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao seu respectivo lado oposto, dividindo o ângulo desse vértice em dois ângulos de mesma medida. Tá? Então, aqui eu tenho o triângulo ABC novamente, olha, eu tenho o triângulo ABC. E aqui, pessoal, eu tenho um segmento aqui, olha, segmento AS, tá? Que divide esse ângulo aqui, olha, que divide esse ângulo em dois novos ângulos que têm a mesma medida. E esse segmento aqui, ó, AS, aí eu chamo de bissetriz, tá? Desse triângulo. Então, eu tenho aqui o triângulo, tá? O ângulo, na verdade, BA vértice S, BA vértice S, tá? Que é semelhante e tem a mesma medida de ângulo, que tem a mesma medida que o ângulo A, ou melhor, A vértice S. Ou seja, esses dois ângulos aqui, esses dois novos ângulos aqui, ó, esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo, porque foi passado aqui, olha, uma bissetriz. Tá? E toda vez que você falar bissetriz, ela divide o ângulo em dois ângulos novos de mesma medida. Tá beleza? Bom, então, o segmento AS, esse segmento AS, é a bissetriz relativa ao ângulo A.
Bom, aqui eu tenho outro triângulo, tá? O triângulo ABC novamente. E aqui, olha, partindo aqui do C, do vértice C, tá? Partindo aqui do vértice C até o ponto S, tá? O segmento CS é a minha bissetriz desse triângulo. Por quê? Porque dividiu aqui, ó, esse ângulo, tá, do vértice C em dois ângulos, ou em novos dois ângulos, tá, de mesma medida. Nesse caso aqui, olha, o ângulo BC vértice S é igual e tem a mesma medida que o ângulo SC vértice A. Ou seja, esses dois ângulos aqui, olha, esse ângulo tem a mesma medida que esse outro ângulo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, olha, o segmento CS é a bissetriz relativa ao ângulo C. Então, todo triângulo possui três bissetrizes que se encontram em um único ponto denominado incentro. Então, pessoal, o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo é chamado de incentro, tá? Aqui eu tenho outro triângulo, olha. O triângulo ABC, tá? Em que o segmento AS é a bissetriz relativa ao ângulo A. O segmento BS, uma linha, tá? BS, uma linha, é a bissetriz relativa ao ângulo B, tá? E o segmento CS, duas linhas, cadê o CS, duas linhas? Está aqui, CS, duas linhas, é a bissetriz relativa ao ângulo C. Notem que o ponto de encontro das bissetrizes, nesse ponto bem aqui, olha, é o que a gente chama de incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Em geral, as alturas, as medianas e as bissetrizes de um triângulo, elas não coincidem, a não ser que nos triângulos, a não ser nos triângulos isósceles e equiláteros, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo isósceles, tá? Triângulo isósceles ABC, tá? ABC, em que a altura, olha, é o segmento AH, tá? A mediana é o segmento AH e a minha bissetriz é o segmento AH. Então, nesse caso aqui, coincidiu em que a altura, a mediana e a bissetriz, tá, na verdade, eles coincidiram, tá, de ser o mesmo segmento. Aqui eu tenho AH, tá, o segmento AH, tá, que coincidiu ser a altura, a mediana e a bissetriz relativas ao lado B e C, tá, beleza? Bom, mediatriz. Já sabemos que o ponto médio de um segmento o divide em dois segmentos congruentes, ou de mesma medida. Na figura a seguir, o ponto M pertencente ao segmento AB, tá, é o ponto médio deste segmento, pois o segmento AM é semelhante, tá, ao segmento MB. Aqui eu tenho o segmento AB e aqui eu tenho o ponto médio, tá, que divide esse segmento AB em dois segmentos que têm a mesma medida. Bom, a reta perpendicular, olha pessoal, reta perpendicular é aquela reta traçada fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Então, a reta perpendicular ao segmento AB e passa pelo ponto M é chamada de reta mediatriz do segmento AB. Olha, aqui eu tenho o segmento AB, novamente, olha, segmento AB, e aqui, olha, no ponto M, passa aqui, olha, uma reta perpendicular que faz um ângulo de 90 graus. A essa reta aqui, olha, eu vou chamar de reta mediatriz. Saiba que
qualquer ponto da reta mediatriz tem a mesma distância de A e de B. Assim, a mediatriz é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de A e de B. Tá? Bom, mediatriz de um triângulo é a reta perpendicular a esse lado que passa pelo seu ponto médio. Tá? Então, a reta R é a mediatriz do lado BC do triângulo ABC. Vejam aqui a figura, olha. Aqui eu tenho o triângulo ABC, tá? E aqui eu tenho o segmento BC. E aqui eu tenho um ponto médio, tá? Que é o ponto P. E aqui, nesse caso aqui, olha, foi traçada uma reta R perpendicular. Então, pessoal, essa reta perpendicular aqui, olha, é o que eu chamo de mediatriz, tá? Todo triângulo possui três mediatrizes que se encontram em um único ponto denominado circuncentro. Aqui, novamente, olha, eu tenho três mediatrizes. Eu tenho o triângulo ABC, e aí, olha, no segmento BC, eu tenho o ponto P, tá? Que é o ponto médio, e aqui é traçado uma reta. Então, nesse caso aqui, olha, já é a minha primeira mediatriz, tá? Primeira mediatriz, que é a reta R, tá? Que é a mediatriz do lado BC, tá? Aqui, olha, no segmento AC, tá aqui no segmento AC, eu tenho o ponto N, que é o ponto médio, tá? E essa reta aqui, olha, é a minha mediatriz do lado AC. E aqui, pessoal, olha, no segmento AB, eu tenho um ponto médio, tá? Representado pela letra M, e aqui é traçado uma reta, olha. Tracei aqui uma reta. Então, pessoal, essa reta T é a mediatriz do lado AB. Observe que elas têm um ponto de encontro, olha, é esse ponto bem aqui. E esse ponto, representado pela letra O, chama-se circuncentro, ou ponto de encontro das mediatrizes do triângulo ABC. Tá beleza? Então, basicamente é isso. Vamos lá para a atividade.